Hoje nós vamos ministrar em cima desse tema. Você precisa guardar essa moeda. E talvez, enquanto a gente diz essa frase, alguém já pode pensar: que tipo de moeda que eu tenho que guardar? Qual tipo de rendimento, de investimento eu preciso fazer, trabalhar para ter de fato um futuro garantido? O que eu tenho que fazer para ter uma esperança, um futuro? E todos nós, como seres humanos, a gente tem uma preocupação com o dia de amanhã, não é mesmo? Não sei você, eu tenho. A gente pensa, a gente preocupa com o dia de amanhã. É natural isso do ser humano. A gente, como ser humano, a gente pensa no dia de amanhã, a gente se preocupa com algumas coisas, porque é natural isso, é terreno, é humano. Mas eu queria hoje falar de uma moeda que você precisa de fato guardar. Existem muitas moedas no mundo, muitas moedas. E talvez hoje essa mensagem te ajude, te dê sabedoria de Deus para você guardar uma dessas moedas. Você pode pensar: é o dólar que eu tenho que guardar. Eu tenho que guardar o dólar americano, tenho que juntar o dólar, lá na minha casa, no meu cofre, no meu banco, ou ficar enviando para o Brasil. Não faça isso, cuidado, pense o que você vai fazer. Sabe, eu tenho que investir, tenho que comprar. O que eu tenho que fazer para de fato eu ter uma segurança, ter uma coisa que me traga um senso de segurança, E hoje eu não venho para falar dessas moedas. Existem muitas moedas, O dólar americano, a libra, iene. Coloquei aqui algumas moedas que o mundo hoje usa, São dezenas e dezenas e centenas de moedas. Cada país tem a sua própria moeda, Cada nação tem a sua própria moeda, Como iene, dólar australiano, franco, suíno, dólar canadense, yuan, peso argentino, a lira e muitas outras moedas que existem no mundo. Existem algumas virtuais, que hoje as pessoas estão batalhando e lutando e fazendo tantas melhorias, buscando conhecer os investimentos. E, gente, está uma onda isso no mundo hoje. Está uma onda hoje. Todo mundo querendo correr um modo de segurar, de se garantir para o amanhã. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que eu acredito que ela é muito importante para o tempo que nós vivemos, para esse período de tempo que nós vamos viver na terra. Não somente o agora, mas o amanhã, que não nos pertence, que não pertence nem a você e nem a mim. E é dessa palavra que Deus quer trazer a você sabedoria, porque o mundo terreno, o mundo físico, está correndo atrás de coisas temporais, passageiras. Mas nós, a igreja, precisamos ser inteligentes, prudentes. A Bíblia diz que muitas vezes os filhos das trevas, eles são astutos, até mais astutos do que os filhos da luz. E a gente não deve buscar referência deste mundo das trevas, deste mundo que está jaz no maligno. Sabe, infelizmente, muitos cristãos estão correndo para aprender com o mundo secular, com o mundo terreno, os meios de se garantir, mas a Bíblia ensina um caminho mais excelente. A palavra de Deus nos ensina uma moeda que jamais vai perecer, que jamais vai perder valor. E é disso que eu queria hoje trazer a reflexão para vocês. Eu vou começar com um trecho que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Palavras do apóstolo, nosso irmão Paulo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Guardei o euro, guardei a libra, guardei as moedas eletrônicas, guardei o dólar? Não. Paulo declara uma palavra muito poderosa, e é um dos textos assim, mais bonitos da Bíblia, muito conhecido, muito falado, muito até mesmo ensinado às crianças, A gente aprende, muitos aprenderam desde criança: combati o bom combate. É uma declaração de Paulo no fim da sua vida, quando ele estava ciente de que os seus dias estavam se findando. Paulo declara isso: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Uma outra versão fala assim: combati o bom combate, completei a carreira.
Uma versão diz corrida, a outra versão diz carreira. É a mesma coisa. Na verdade, a original do termo ali bíblico no grego, o sentido dá mais com corrida do que com carreira. Porque a nossa vida é uma corrida. Diga para quem está perto de você, a nossa vida é uma jornada. É uma jornada que começou no dia que você nasceu. E ela vai se findar no dia que você morrer aqui fisicamente, ou o Senhor te chamar. Então a nossa vida é comparada a uma corrida. A nossa vida é comparada a uma corrida. Todos nós estamos nessa corrida, sem exceção de ninguém. Todos estamos numa trajetória. E Paulo, esse irmão amado, um grande e poderoso homem de Deus, no final da sua vida, e é interessante que toda vez que uma pessoa está morrendo, as últimas palavras que ela diz são as mais importantes. São as que têm mais valor, as que têm mais significado. Porque na verdade quando alguém sabe que está para partir, a não ser que a pessoa não saiba, né? Quando ela não sabe, ela pode dizer coisas que não têm sentido. Mas quando ela sabe que ela está partindo, ela sempre vai dizer aquilo que mais significa para ela. E Paulo, ele faz essa declaração: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. De tudo que você precisa guardar, essa moeda você precisa guardá-la. Eu falei moeda porque na verdade é só um exemplo de algo físico para ilustrar algo espiritual. Assim como é no mundo físico, também é no mundo espiritual, meus irmãos. Assim como é no mundo natural, é no mundo espiritual. Aqui na terra, você não compra nada se não tiver o quê? Moeda. Na terra, você não faz transações se não tiver moeda. Aqui no âmbito natural, terreno, você não faz nada se você não tiver moeda para cambiar, para fazer trocas, para fazer compras. Assim também é no âmbito espiritual. Assim como é no natural, é no espiritual. Por isso que eu quero chamar a sua atenção hoje, igreja. Você vai precisar guardar essa moeda. Que moeda, pastor? A fé. Você vai precisar aprender a guardar uma moeda que tem mais valor do que qualquer moeda monetária dessa terra. A moeda chamada fé. Porque se você quer fazer transações espirituais, não tem outra forma de fazê-la a não ser pela fé. Jesus, ele ensinou isso nos evangelhos. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Fale para a pessoa do seu lado, sem fé. Diga assim, sem essa moeda fé, você não pode fazer nada no reino espiritual. Sem a fé, a gente não pode fazer nada no mundo espiritual. Por isso que, do mesmo modo que a gente tem preocupações, a gente se programa no âmbito físico, tem uma preparação que nós precisamos fazer, que é a preparação espiritual, especialmente nos próximos tempos, nos próximos meses, nos próximos anos, ou talvez na próxima década. Jesus, ele declarou uma palavra no seu evangelho, que está lá em Lucas capítulo 18, versículo 8. Contudo, preste muita atenção nessa palavra de Jesus. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma pergunta de Jesus. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Em outras palavras, Jesus, ele está chamando a atenção de cada um de nós com respeito a um tempo que ele já previu e ele conseguiu já com discernimento de Deus perceber que no tempo do fim as pessoas iriam ter dificuldade com relação à fé. A fé de muitos se esfriariam. Isso é bíblico. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo fala sobre isso. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Muitos vão se afastar da fé. Essa é uma profecia com respeito a esse tempo que Jesus está se referindo. Porque quando ele fala
quando o Filho do Homem, coloque de novo, quando o Filho do Homem voltar, é uma referência ao seu retorno físico, a sua segunda vinda, é uma referência ao retorno de Cristo. Quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra. Então, queridos, eu queria trazer essa atenção para nossos corações como igreja. Se tiver como colocar mais um pouco de luz no auditório, se tiver como, não sei, mas parece que está um pouco escuro. Jesus, ele traz a nossa atenção para essa realidade. Para essa realidade. Quando ele voltar, achará fé na terra. Muitas vezes, a gente caminha no dia a dia, preocupado com o dia de amanhã, pensando como vamos garantir um futuro seguro para a gente, para os nossos filhos, para a nossa família e para a nossa comunidade. Mas aqui está algo que Deus quer falar com a gente. Eu acredito que Paulo, quando ele declarou, terminei a minha carreira, guardei a fé, ou seja, ele guardou o que era mais importante na sua vida. Ele conseguiu preservar aquilo que era de mais valor para ele, e para a nossa vida deve ser o mesmo. A palavra fé, no grego é pistis, basicamente significa acreditar, ou seja, indica convicção, uma crença profunda. Isso é o significado de fé. É uma convicção muito profunda no seu coração. É uma verdade absoluta que você tem e que ela é inegociável. Você não se deixa abalar porque você tem uma convicção muito profunda. Você tem uma fé que está baseada não em você, não em pessoas, não em circunstâncias, mas no conhecimento de algo, que é a verdade de Deus. Então, essa moeda, nós precisamos utilizá-la de modo inteligente e guardar ela. Porque no céu, para você tomar posse, para você ter acesso às coisas de Deus, você precisa dessa moeda chamada fé. É interessante que aqui na terra, para você comprar, você tem que ter dólar. Aqui na terra, para você comprar, você tem que ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro, moeda, para você comprar. Só que nas coisas do céu você não compra. Com a fé você não compra nada, porque tudo já está comprado, tudo já está feito. A diferença é que aqui na terra você tem que comprar, no céu você não compra, você tem acesso. Está tudo comprado por Jesus. Mas para ter acesso às coisas espirituais é preciso fé, é preciso dessa moeda. Não tem como você sacar, não tem como você receber, não tem como você fazer transação se você não tiver fé. A fé é a moeda espiritual do céu para você receber tudo que foi conquistado por Jesus, tudo que foi conquistado por Cristo, tudo que já foi pago, já foi alcançado por nós, mas não cai em nossa cabeça automaticamente. Existem gigantes para serem derrubados. Deixa eu falar algo para você. Existem gigantes hoje na sua vida e na minha vida que ainda precisam ser derrubados. Como? Gigante da incredulidade, o gigante da dúvida, o gigante da incerteza, o gigante da desconfiança. E pensa num bicho invisível, mas que é danado, que é maligno mesmo. Às vezes pode falar danado, nunca uso essa palavra tem um sentido muito ruim, mas é uma referência ao próprio maligno mesmo, porque ele é maligno. Ele usa a desconfiança para roubar, para paralisar a nossa fé. O diabo vai usar a dúvida, a desconfiança, sabe? Ele começa jogando tudo aqui na mente. Tudo começa na mente. Por isso que a Bíblia diz que as armas da nossa batalha não são humanas, mas elas são poderosas em Deus, para derrubar fortalezas. Que fortalezas são essas? Não são fortalezas de muros, de muralhas físicas, são muros espirituais. As maiores batalhas, elas são enfrentadas no campo da mente. Escute uma coisa, talvez você ache que não é, mas é nesse âmbito que o diabo ataca as pessoas, através da mente. O diabo, ele lança sementes de dúvida, de incredulidade, de insegurança, de desconfiança, sabe? Sementes
de rejeição, sementes de um senso de desvalor, um senso de contenda, de confusão, de briga, de rixa, sabe? De coisas que vêm para nos atrapalhar e nos roubar daquilo que Deus tem para a gente. Existem gigantes que precisamos derrubar. São gigantes que aparecem em nossa porta sem menos você convidar. Eles batem na porta e eles chegam na porta. De repente, aquele medo que bate na sua mente, no seu coração, são medos. E você não espera, de repente ele aparece. De repente é um pensamento que surge, um desejo, uma coisa estranha, sabe, uma vontade de fazer algo que desagrada a Deus, e no fundo você sabe que não é aquilo não é a vontade de Deus. E assim o diabo vem para tentar atacar a nossa fé. Por exemplo, uma das batalhas que a gente nota que está acontecendo na terra é a batalha do engano. Quantas coisas acontecendo hoje na terra, gente, para trazer engano para as nossas vidas. Os governos, os legisladores, os deputados, senadores, legislando leis malignas, chamando o bem de mal e chamando o mal de bem. A Suprema Corte desse país derrubou uma lei recentemente, a Lei Federal do Aborto, mas essa semana o Congresso de Deputados conseguiu passar uma outra lei, ainda que não vai passar, bem provável que não vai passar no Senado, mas conseguiram legislar já, correram para fazer uma outra. É que fazer uma de fato, porque a outra não era uma lei que foi instituída pelo Congresso. Assim também no Brasil, assim também em outros países da terra. O mundo está tentando insinuar, trazendo ensinamentos nas escolas para os nossos filhos, de que isto aqui, que é o padrão, é assim que se deve agir. Não, mas o amor é assim. O amor não, amor, e em nome de amor, as pessoas não têm entendimento do princípio da justiça de Deus. O mesmo Deus que é amor, Ele também é justiça. A Bíblia fala que o trono de Deus está firmado em justiça e juízo. Amor e verdade o precedem. O amor vai na frente, mas o seu trono está estabelecido em justiça. E hoje a gente vê que o mundo está indo de mal a pior. Existe uma batalha constante, chegando na sua casa, pelas novelas, pelas séries, pelos filmes que você assiste. Quantas coisas que estão batendo na nossa porta, tentando trazer uma insinuação, uma mensagem. E você vai ouvindo aquilo, e vai ouvindo aquilo, e vai se acostumando, porque o diabo não chega sempre com cara de diabo. Ele não vai chegar para você com uma cara de diabão, com chifre, sabe? Aquela cara feia, vermelha, não. Muitas vezes o diabo chega com cara de anjo. E a Bíblia fala isso. Muitas vezes o diabo se apresenta como anjo de luz. E às vezes ele vem com cara de luz, com cara de bom, trazendo uma coisa para te fazer ficar confortável. Mas a intenção dele é enganar, usar o engano. E uma das maiores batalhas que enfrentaremos nos tempos do fim, nesse tempo que já estamos vivendo, chama-se o engano na terra. O engano já está aumentando. A gente vê no cenário político, de todos os lados. Aqui no Brasil, é enganos, corrupções, é mentiras. Governos querendo se estabelecer em cima de mentiras, de enganos. Por que isso? Porque o engano está espalhado pela terra. Agora, Deus nos chama a guardar esta moeda, chamada fé. Porque de tudo que você deve guardar, guarda a sua fé. Deixa eu falar algo para você. Haverá um tempo em que ter dinheiro, ter dólar, ter real, ter investimentos, não vai trazer resposta para a sua vida. E não está muito longe, está muito perto de começar a acontecer. Momentos que aquilo em que você põe confiança vai desabar, vai desmoronar. E a única coisa que você vai poder se firmar é na sua fé, na fé em Deus, na fé em Jesus. Porque o mundo passa, mas a palavra de Deus não passará, ela permanecerá a mesma para sempre.
A gente está vendo no cenário mundial, está diante de nós. E a igreja muitas vezes não percebe as profecias que estão indo para o cumprimento. Então não coloque a sua confiança nos seus investimentos, não coloque a sua confiança no dinheiro, no dólar, nas moedas terrenas. Coloque o seu investimento na moeda que não para, que não vai poder jamais se estancar. É a fé, porque na hora que você precisar, o milagre acontece, a provisão vem, o caminho abre, o mar se abre, sabe, a provisão aparece. Deus trouxe provisão para o povo no deserto, mandou pão no deserto, e assim Ele pode fazer conosco em qualquer momento. Porque Ele é o Deus que comprova, que mantém a sua palavra. A fé em Deus é baseada nas percepções espirituais e não humanas. A nossa fé, a fé que nós temos em Deus, ela não pode se basear nos 5 sentidos humanos, mas nas percepções de Deus. Hebreus 11:1, vocês conhecem? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele fala um texto lá em 1 Timóteo 6,12: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6,12, guarde esse texto, memorize ele. É um chamado para mim e para você, combater o bom combate. E aqui eu queria fazer uma pausa para mostrar para você que esse combate, ele não é apenas um combate de luta, é um combate bom. A Bíblia o chama de bom combate. O combate da fé não é um combate difícil, não é um combate que você vai se frustrar. Se você usar as armas certas, se você usar as armas de Deus, você terá um bom combate. Por que bom combate? Eu fiz questão de buscar no original o sentido dessas palavras. Paulo fala, combate o bom combate. Então diga para o seu irmão assim, combata o bom combate. Diga para outra pessoa, combata o bom combate. Por que esse combate ele é bom? Primeiro, essa linguagem que o apóstolo está usando, na época bíblica, daquele período bíblico, era uma linguagem relacionada aos esportes atléticos. Paulo usa uma linguagem que naquele tempo era muito comum, e eles usavam essas palavras no grego para trazer uma ideia de competição, de corrida. Por isso que ele fala, combati o bom combate, terminei a carreira, terminei a corrida, terminei a corrida, ou seja, é uma linguagem esportiva. Terminei a corrida, guardei a fé. E aqui nesse texto, ele está falando para todos os crentes, combata o bom combate da fé. Primeira coisa, a palavra combate no grego é agonizomai. Palavra bonita, né? Você colocar no seu filho. Entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários. Escute, igreja, nesse tempo do fim, a moeda que vai prevalecer é a fé. Você vai ter que lutar, travar batalhas com o adversário, travar batalhas de verdade. Te falar com você, tem crente preguiçoso para lá, e tem muito crente preguiçoso. Eu costumo falar com algumas pessoas, já falei durante muitos anos isso para algumas pessoas. Como é que você tem garra para acordar 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã e trabalha o dia inteiro, mas não tem garra para buscar a Deus, para tirar um período para ler a Bíblia, se alimentar, orar, sabe, buscar o alimento espiritual. Porque a gente, naturalmente, somos preguiçosos para as coisas espirituais. Porque a nossa carne é fraca, meu irmão. Diga assim, a minha carne é fraca. Por isso você não pode confiar na sua carne. A sua natureza humana é fraca, mas o espírito é forte. Então não arruma desculpa aí para isso aí. Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então você tem que aprender, escute bem essa aqui, isso é muito legal. Você tem que aprender a treinar o seu espírito. Não é que você não pode. Agora, você tem que definir quem é que vai controlar mais você, se é a sua carne ou se é o seu espírito. Tem crente, cara, que ele é batalhador, é um leão para trabalhar. O dia inteiro. Mas para as coisas de Deus, é uma tartaruga. É uma lesma. Será que tem alguém que se identifica com esse tipo de coisa?
Com as coisas da terra, é um leão, trabalhador e desbravador. Trabalha até domingo, cara. Se deixar, a mulher trabalha domingo. Gente, não faça isso. Você fez a coisa certa hoje. Você separou essa manhã para estar aqui com a igreja, reunidos como igreja. A gente vai ver o valor que isso tem na nossa vida. Sabe, você separou um momento para adorar, para buscar ao Senhor. Isso é bíblico, isso é um princípio espiritual. Você fez a coisa certa hoje. Você colocou a melhor roupa para vir para a casa de Deus, estar diante do Senhor, para o adorar e também para ouvir, receber a sua palavra. Então, toque em quem está do seu lado e fala, você fez a coisa certa. Você fez a coisa certa. Mas fala para ele assim, não seja preguiçoso com as coisas espirituais. Diga assim, não seja preguiçoso com a sua fé. Porque o que a Bíblia está mandando a gente é combata o bom combate da fé. A Bíblia está mandando a gente combater o bom combate da fé. Ou seja, competir com adversários. Olha o significado da palavra combate. Lutar com dificuldade e perigos. Esforçar-se, coloque de volta para a gente a palavra combate. Esforçar-se com zelo extremo. Empenhar-se em obter algo. Esse é o significado da palavra combate, aqui no grego, sabe? Esforçar-se com zelo extremo. Tem gente que consegue ter uma habilidade extraordinária para trabalhar. Vocês todos aqui são desbravadores. Só o fato de você estar aqui, nesse país, revela que você é uma pessoa trabalhadora, esforçada, que tem garra. É ou não é? O fato de você estar aqui é uma prova que você é trabalhador, você é trabalhadora. Mas agora eu te chamo a atenção aqui, eu quero trazer vocês, em nome do Senhor Jesus, a guardar uma moeda. E a você a trabalhar por essa moeda. Não só guardar, mas trabalhar por essa moeda. Não para conquistar, porque já foi conquistado, mas para você receber, ter acesso às coisas espirituais. Tem que combater adversários. Você tem que trabalhar essa fé. A fé não é uma coisa estática, ela é uma coisa dinâmica. O combate, ele é real. Agora, por que ele é bom? Porque essa palavra, quando Paulo fala bom, ela significa kalos, no grego é kalos, bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, admirável. Ou seja, esse combate, ele é admirável. Esse combate é maravilhoso, né? Não é como aquele combate lá do UFC que você às vezes aprecia, fica lá, vai. Não. É um combate muito mais exciting, gente. O combate da fé é um combate maravilhoso. O combate da fé é um combate excepcional. Ele é tão maravilhoso, o combate da fé é tão maravilhoso, que a Bíblia fala que tem uma multidão de testemunhas olhando para a gente. A Bíblia fala que os nossos irmãos que já morreram no passado, que são crentes santos, estão como que numa expectativa assim, ó. Vai, você consegue, vai. De lá eles estão falando, vão, não parem, continuem, você vai conseguir. E eles estão olhando para mim e para você, eles estão olhando como que essa corrida está indo, se nós vamos chegar até o alvo e vamos cruzar a linha, que é vencermos, fazer como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Abra comigo esse texto, lá em Hebreus, eu vou adiantar, Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, está mais embaixo, Hebreus 12, versículo 1 e 3, Hebreus 12, versículo 1 e 3, ao 3, portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, sabe, essa nuvem, aqui é só uma expressão, para dar uma ideia de que está nos ares, porque nuvem fica onde? Nuvem fica em cima. Aqui é uma linguagem figurada, que o autor de Hebreus está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, nós que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos, diga comigo, corramos. A mesma palavra que Paulo usa lá em Timóteo, ele usa aqui. A pessoa que escreveu Hebreus usa a mesma palavra, corramos, que é corrida.
Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Essa linguagem daqui de Hebreus 12, do 1 ao 3, traz uma ideia de pessoas com expectativas, como que assistindo a uma prova no estádio. A terminologia no grego que é usada aqui em Hebreus capítulo 12 é a mesma coisa. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos a carreira, olhando fixamente, olhando firmemente para Jesus, o começo e o fim da nossa fé, o autor e o consumador da nossa fé. É como se, gente, os santos, os nossos irmãos que estão na glória, estivessem lá de cima, olhando como que no estádio e assistindo um grande jogo, que é o jogo da igreja, que é o jogo dos santos. É como que todos nós estamos aqui, batalhando a nossa batalha da fé, o bom combate da fé. É como se eles estão olhando, vão, continuem, não parem, não desista. Sabe, eles estão assistindo-nos, eles estão nos assistindo, e estão como vendo uma grande corrida que está sendo feita aqui na terra, a corrida da fé. Por isso que você precisa guardar no seu coração a fé. Existe uma torcida, gente, que está com uma grande expectativa, aguardando quem vai conseguir cruzar a linha de chegada, quem vai conseguir avançar. E nós precisamos continuar a trajetória da fé, da caminhada com Deus. Você vai precisar não só guardar a fé, mas também alimentá-la. Escute bem, essa moeda fé, essa moeda espiritual, essa moeda que você não pode vê-la com os olhos, você não pode tocá-la com as suas mãos, mas ela está dentro de nós. É uma habilidade que Deus dá para todos nós. Deus concede a gente a fé. A fé não vem de você mesmo, queridos. Tem muitas pessoas que têm fé em outras coisas. Tem fé para fazer o mal, tem fé para fazer alguma coisa, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da fé que está baseada, que está centralizada na verdade da palavra e das promessas de Deus. É a fé que tem a sua base naquilo que Deus diz. Você vai precisar não só guardar a fé, mas também alimentá-la. Diga para quem está perto de você, você precisa se alimentar da fé. Jesus disse em Mateus 4,4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você precisa nutrir a sua fé, você precisa guardar a sua fé. É por isso que quando você vem para os cultos, que você vem para as reuniões da igreja, como você fez hoje muito bem, é uma maneira de você receber fé, de você se encher de fé, de você colocar crédito na sua conta espiritual. Enquanto você está aqui, você está recebendo mais crédito, para você ter como sacar, como usar, como fazer transações, como você fazer negociações espirituais. Porque o inimigo de nossas almas, queridos, o inimigo não quer que você use a fé. Se tem uma coisa que o inimigo vai lutar contra você, é para roubar a sua fé. Para roubar a sua fé. Escute bem, e o campo de ação é a sua mente. Por isso que você tem que prestar muita atenção na hora que você se reúne para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra. Sabe, você que está aí online, você que está na sua casa escutando essa mensagem, eu encorajo você a parar a sua atividade. Sabe, porque é difícil você associar tudo que Deus quer falar, mexendo com outras coisas. Trabalhando, mexendo com uma coisa e outra. Mas você precisa parar aos pés do Senhor para escutá-lo, para ouvi-lo, para permitir Ele lavar os seus pés. Assim somos nós também. Nós precisamos aquietar o nosso coração. Até que nesse ambiente do culto, do templo, existe tentativas malignas, que às vezes a gente acha que são coisas naturais, mas não são. É o inimigo querendo tirar a sua atenção. Ele quer distrair.
Se tem uma coisa que o diabo sempre vai usar é distração para nos roubar de nossa fé. Distração é o inimigo que ele sempre vai usar. Fazer você ficar distraído, fazer a sua mente ficar viajando, fazer a sua mente ficar em outro lugar. O inimigo sempre vai tentar roubar ou tirar você da posição de fé, porque ele quer que você esteja paralisado. Mas hoje eu quero te encorajar a colocar sua fé em ação. Não deixe a sua fé ficar estagnada. Não deixe a sua fé ficar paralisada. Comece a alimentá-la. Seja intencional. Quartas-feiras a gente tem reuniões da igreja nas casas. É quando a gente se reúne nas casas para ouvir uns aos outros, para recebermos encorajamento, para que a nossa fé seja estimulada. A gente se reúne todas as quartas-feiras. Hoje mesmo, você que está aqui hoje, que talvez não participa de um grupo, né, um dos nossos líderes vai chegar até você para convidá-lo. Dependendo de onde você mora, você pode participar. A igreja se reúne para que nós possamos receber estímulos espirituais uns dos outros. A gente vai estar nos preparando nas próximas semanas em oração aqui no templo. Nós vamos desafiar vocês para um tempo de jejum antes do retiro, para que nós possamos nos preparar, para que a nossa fé seja liberada, para que a sua fé seja ativada. A pastora falou mais cedo, nas próximas semanas vamos estar ministrando no campo dos dons espirituais. Não se ausente. Eu queria encorajar todos vocês, coloque na sua agenda, culto domingo, tempo com Deus. Meu tempo com Deus, não é tempo com trabalho, com família. Família tem o seu lugar, você vai poder ter o tempo com família, mas separe o tempo com Deus. Tempo que eu vou dar para Deus, para estar alimentando a minha fé, para trazer força, trazer alimento espiritual, para que eu possa vencer, para que eu possa caminhar, e que eu possa trilhar essa corrida, e no final, guardar a fé. Porque escute uma coisa, você vai precisar dessa moeda. Escute o que eu estou falando. Nós vamos precisar dessa moeda como nunca precisamos antes. Porque está muito confortável para muita gente. Porque tem muita gente que está muito confortável na sua vida terrena. E que elas nem se veem nessa necessidade de utilizar a fé delas. Porque elas estão no seu área de conforto. Mas quando Deus começar a chamar o seu povo, a despertar a sua igreja, para levantá-la, para ser de fato a noiva poderosa na terra, a noiva que vai exercer a autoridade, e que vai exercer o poder do reino de Deus, aí você vai precisar muito dessa moeda. Essa moeda é para agora, é para hoje, mas também ela é necessária para todos os tempos, até o fim. Eu estou encerrando, quero convidar você a ficar de pé comigo. Você pode perguntar, pastor, como que eu posso adquirir essa moeda? Como que eu posso adquirir essa moeda? Como que eu posso ter essa moeda na minha vida? Muitos estão trabalhando para adquirir moedas terrenas, para adquirir moedas que têm valores monetários, financeiros aqui da terra. Mas eu quero encorajar a você hoje a fazer investimento para você ter mais moeda espiritual. Essa moeda chamada fé. Tá ligado, gente? Como você pode adquirir essa moeda chamada fé? Tem uma forma, um caminho que Deus dá para a gente na sua palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. E aqui está uma resposta para o seu coração. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de quem? Palavra de algumas pessoas? Palavra da notícia? Palavra do Brasil? Palavra do governo? Palavra do seu marido? Palavra da sua esposa? Palavra das circunstâncias? Não. A fé não vem de nada disso. A fé vem por uma só coisa: ouvir a mensagem, e ouvir a mensagem da palavra de Cristo. É quando você ouve sobre Jesus, e sobre a mensagem do evangelho dele, das palavras que ele diz na sua sagrada escritura. Toda vez que você é alimentado dessas palavras,
palavras de vida eterna. Certo dia Pedro pensou em desistir. Alguns discípulos desistiram. Uma multidão até chegou a ir embora. Falaram: não queremos isso, não queremos, não dá. Esse discurso está muito duro, está difícil, não queremos mais. Aí Pedro, ele se vira para o Senhor. Ele fala assim: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Deixa eu falar algo para você. Priorize alimentar sua fé. Priorize guardar essa moeda, porque você vai precisar muito dela nos próximos dias. Eu falo isso de modo muito profético agora. Não estou apenas pregando ou ensinando, eu falo de modo profético, porque eu sei do que eu estou falando em Deus. Tenho uma convicção profunda de fé sobre isso que eu estou dizendo, porque tenho ouvido do Senhor sobre isso. Você vai precisar dessa moeda muito e muito na sua vida, nos próximos tempos. É a moeda que mais vai definir quem você é. É a moeda que vai fazer você vencer gigantes, derrubar inimigos, vencer muralhas, transpor muralhas e cumprir tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. As vitórias que você quer alcançar, você vai alcançar com essa moeda chamada fé. Enquanto a equipe de louvor vai estar ministrando, eu quero abrir a oportunidade. Se você deseja uma oração, se você quer receber algo da parte do Senhor, se você gostaria de que nós orássemos por alguma área da sua vida, que você precisa de um toque do Senhor nessa manhã, enquanto a equipe está ministrando, você pode sair do seu lugar, bem à vontade, pode vir à frente, e nós vamos estar orando com você, e pedindo ao Senhor que venha trabalhar no seu interior, na sua vida, no seu coração. Como que eu posso adquirir essa moeda? Toda vez que você vem para as reuniões da igreja, para ouvir a palavra, você está adquirindo mais fé. Toda vez que você vem para os cultos como hoje, toda vez que a gente se reúne como igreja, a gente está adquirindo mais fé. Amém, queridos? Diga assim: eu quero mais dessa moeda. Você pode levantar suas mãos e falar assim: Jesus, eu quero me abastecer, eu quero me encher dessa moeda que eu vou precisar nos próximos tempos da minha vida, da minha existência. Me ensina, Senhor, a encher-me e a valorizar essa moeda chamada fé, em nome de Jesus.